Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode. Esse videocast que traz histórias inspiradoras de carreira e de vida para você dar seu próximo passo. E antes de apresentar o nosso convidado do dia, eu quero agradecer mais uma vez a iFood Benefícios Total Pass pela parceria, pelo apoio que nos faz realizar esse episódio mais uma vez com bastante qualidade e esse apoio que vocês nos dão. Bom, eu tenho assim uma grande honra de apresentar aqui comigo hoje Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn América Latina, e é um prazer tê-lo aqui. Acompanho a sua carreira faz tempo e o LinkedIn é uma dádiva aí na minha vida, na minha carreira, que me fez aí atingir coisas muito legais. E às vezes eu sou parado na rua, Milton, você sabia? Primeiro, muito obrigado por ter me convidado, é uma honra estar aqui com você. Fico feliz que o LinkedIn tenha ajudado. Sim, em 2018 eu passei a interagir bastante com o LinkedIn, escrevendo, e é comum às vezes a pessoa parar na rua e falar assim, pô, você é o Adriano do LinkedIn? Eu falo, poxa, se é assim que você me vê, né, muito legal. Muito bom. Mas aí o agradecimento é nosso, é do Gente que Pode. Você aqui tem feito um trabalho aí maravilhoso, o LinkedIn tem crescido bastante. Mas antes eu queria te perguntar, né? Qual foi a sensação de chegar aqui, ver essas fotos e principalmente a foto sua aí com seu filho? Apresenta ele aí para o Foi pessoal. uma surpresa, eu não esperava realmente, então fiquei bastante feliz. Nós somos santistas roxos, tá? Então felizes com a volta do Neymar e com os investimentos que estão sendo feitos. A gente espera que esse ano a gente não caia para a segunda divisão. E fique no topo da tabela. Vamos ver se vai dar certo. E assim, quando eu cheguei e vi o porta-retrato, eu e meu filho na Vila Belmiro, fiquei bastante feliz. Né? Qual o nome dele? Marcelo. Marcelo. Aí, Marcelo. Marcelo tem um podcast também. Ah, tem? Qual o nome? Tem. Backstage Podcast. Backstage. Valeu, Marcelo. E a gente não pode falar muito de futebol, não, porque seu pai acho que nem reparou. Atrás dele, tá ali, ó, a câmera mostra, talvez, tem uma foto do meu time, ó, do histórico Camisas Negras. Eu sou Vasco da Gama. E a gente, nos últimos anos, Vasco e Santos, não dá para falar muito de futebol, não, é verdade. né? Mas, então, bem-vindo, Milton. Aqui é sobre carreira, sobre vida, coisas que não dá para dissociar muito, né? Eu, inclusive, provoco muito com minha amiga Isabela Camargo que a gente não deve falar aquela frase equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque a vida é uma só, né? E a carreira, esse lado profissional, é uma dimensão da nossa vida, né? Mas conta um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores, como é que foi aí sua infância, sua adolescência, seus estudos, como é que começou esse lado Milton aí, carreira? Bom, sempre gostei de exatas, sempre fui muito bom de matemática, queria saber como um avião voava, como um motor funcionava, fui fazer engenharia mecânica. Então me formei em engenharia mecânica na USP, na década de 80, saí, fui trabalhar na indústria automobilística e da indústria automobilística fui trabalhar numa empresa de tecnologia de computação gráfica, onde eu fiquei 7 anos, chamada CompuGraph. De lá foi interessante porque eu saí para montar meu próprio negócio, que não tinha nada a ver com isso, era um negócio de importação de carrinhos de bebê, quando o Collor liberou importações, na década de 90. Tive um negócio bem sucedido de produtos infantis, mas houve um problema em determinado momento desse meu negócio que meus produtos da China não chegavam porque entraram num navio errado e eu não tinha produtos para vender. Fui dar consultoria em computação gráfica, era um produto da Microsoft, a Microsoft me encontrou e aí eu comecei minha carreira na Microsoft, onde eu fiquei muitos anos. Foi meu trabalho anterior a entrar no LinkedIn. Boa. E com relação à engenharia, você sempre teve claro que era essa a opção? Tipo, quando você era criança e lhe perguntavam... Na verdade, eu queria ser bombeiro. Tá? Então, assim, queria ser bombeiro. Mas meu pai tinha uma fábrica de guarda-chuvas, eu gostava das máquinas, eu gostava de tecnologia, eu gostava de motores, gostava de automobilismo, então gostava de aviões, então me parecia que era o caminho mais óbvio seguir para Era muito bom de matemática e física, tá? Então me parecia que era um caminho muito óbvio de seguir na linha de engenharia. E eu me formei em engenharia, não trabalhei tanto como engenheiro, sendo muito realista, né? Eu trabalhei um pouco como engenheiro e depois fui migrando para as áreas comerciais, de tecnologia, de produtos de engenharia também, mas não fazia mais os cálculos, tá? Eu vendia esses produtos
normalmente business to business, né? Vendia para outras empresas. E aí foi minha carreira, deslanchei minha carreira, né? Mas eu gosto muito de engenharia. Engenharia é uma formação que me ajudou a pensar de uma forma muito organizada, sempre trabalhar com causa e efeito, correlações, análise de dados, tomada de decisões baseadas em evidências, tá? Então, para mim foi muito útil. Bacana, uma história bacana, né? É. Você que está aí, já vou fazer uma provocação sobre carreiras lineares, não lineares, mas se você está curtindo aí, dá um like, compartilha aí com um amigo, dá uma moral aí pro canal, pro Gente que Pode, tá bom? E você aí fica até o final. Eu sei que muitos de vocês querem saber também como é que é essa questão aí, seu CEO, né, o diretor-geral do LinkedIn, essa rede aí que muitos de vocês também estão atuando. Mas fica aí até o final que eu prometo, eu vou explorar um pouco essa questão do LinkedIn. Mas, Milton, fascinante aí essa história, né? É claro que você não seguiu uma carreira engenheiro, mas com certeza esse conhecimento, né, essa formação sua ajudou muito e deve ajudar até hoje, né? Sem dúvida, tudo que eu faço muito tem meu lado de engenharia trabalhando, Sim, né? sim. No processo de tomar decisão, no processo de planejamento, de como eu programo até meu dia, tá? Em termos de otimizar minhas horas para poder realizar tudo que eu preciso fazer, né? Então, assim, a engenharia é uma... Você pegar, inclusive, eu pego da minha turma, né? Quantos trabalharam como engenheiros de verdade? Talvez 20 ou 30%, né? Muita gente foi para o mercado financeiro, mercado de negócios e assim por diante. Sim, antes de começar aqui o programa, a gente estava conversando, né, sobre um pouco, né, sobre as nossas carreiras e eu fui diretor de RH do Itaú um tempo. Então, contratei muitos engenheiros da Poli, da Eram bons de USP. fazer conta, né? Era No mercado muito bom. financeiro, né? Eu posso contar uma dessas. E meu filho, mais velho, Felipe, é formado também em engenharia civil pela Poli. E aí tinha uma provocação sempre lá no banco, né? Em quantos anos você fez a sua engenharia? 5, Eu fiz 7? em 5. Eu Fez fiz em em 5. 5, é. Meu filho também. Mas a gente ficava se provocando lá, porque aí é difícil, galera, fazer em 5. O cara tá de parabéns, né? E você sabe que eu até comento, né? Porque quando eu fiz Bandeirantes antes, que é um colégio muito forte, né? E era bom aluno, entrei na Poli, aí minha primeira nota foi 0,3. A minha segunda nota foi 1,3. Aí eu falei, Sim, acho que esse negócio não é para mim, tá? é dureza. Aí eu entendi que a quantidade de horas que tinha que estudar era outra, Era outra. né? Então, assim, o que eu estudava, sei lá, 6, 7 horas para tirar 8, se eu estudasse 6, 7 horas, eu tirava 0, tirava 0,3, né? E aí eu entendi a diferença do que era a Poli na época do que era um colegial, né? Mas vou emendar num ponto aí que você falou. Vamos lá. Meu primeiro trabalho no Itaú foi analisar safras de trainee. E Roberto Setúbal, né, na época o comitê executivo demandou esse trabalho, a gente fez o trabalho. E para resumir num aprendizado, uma frase, que inclusive está no meu livro aí, Você em Ação, que o Roberto falou, a gente tem que parar de contratar só engenheiro bom de conta. Tem que contratar engenheiro bom de conta e bom de gente. Então, como é que você vê, né, essa frase aí nos dias de hoje? É assim, se você não conseguir trabalhar com equipes com empatia, no qual você está alinhado, entende que as pessoas são complexas, né? Tem desejos, tem problemas, tem realidades que às vezes não são exatamente as suas. Se você não tiver esse conhecimento de como lidar com pessoas, você consegue sobreviver nas corporações por pouco tempo. Tá? Então, é muito difícil hoje você ter times bem-sucedidos. Você pode ter um time bem-sucedido por um período pequeno de tempo, mas sem haver uma integração, entendimento de como lidar com gente, né? Mas eu sempre penso assim, eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu simplifico dessa forma, tá? Então, eu não gosto de microgerenciamento, não trato as pessoas, não gerencio dessa forma. Eu quero ser tratado com respeito, é assim que eu trato os outros, tá? Então, assim, é o modo mais fácil de você pensar que como gerar uma equipe de sucesso, né? É uma fórmula muito simples, mas muito básica, né? Que bom. E aí vamos voltar então para a sua trajetória. Aí você entra numa empresa que tinha soluções da Microsoft e daí para frente até chegar na Microsoft, como foi? Foi interessante porque assim, eu fui chamado para trabalhar numa divisão da Microsoft chamada Softimage. E essa divisão da Softimage era a divisão que desenvolvia os softwares 3D de animação. Tá? Então,
todas as... é conhecido hoje, né? Os efeitos especiais, que eram usados em cinema, em televisão, em propaganda. A Microsoft tinha essa divisão. E eu fui contratado para gerenciar a América Latina em 1997. Eu fui contratado em novembro. Uhum. Falei, bom, vou fechar meu negócio de carrinho de bebê, que é promissor, mas a Microsoft em 97 voando, né? A Microsoft gigante hoje, Sim. já era gigante naquela época, mas a Microsoft em 97 estava no auge, né? E foi interessante porque eu entrei em novembro de 97, quando falei para minha família, bom, agora outro estilo de vida, né? Entrei na grande multinacional. Quando foi em fevereiro de 98, recebo uma ligação, olha, assim que está nessa ligação, nessa reunião aqui, no fim de fevereiro, eu entrei na ligação, a Microsoft tinha vendido essa divisão que eu estava. E eu fui vendido junto. Então, venderam todos os funcionários para essa empresa, né? E me chamaram, eu fui para os Estados Unidos para falar com os novos proprietários. Não gostei muito. Voltei e tomei uma decisão. Eu falei assim, para essa empresa eu não vou. Então, Certo. assim, conversei com os executivos da Microsoft e falei, se vocês puderem me deixar aqui em algum cargo, muito bem. Senão, eu vou sair porque para lá eu não quero ir. E foi muito legal. Sempre tem alguém que tem que te ajudar em algum momento, Sim. né? E o Country Manager da Microsoft, o Mauro, na época, me ajudou. E eu fiquei. Mas eu fiquei sem função. Foi interessante, porque eu fiquei, mas não tinha um cargo para mim. Eles falaram assim, fica aí, nós vamos arranjar alguma coisa para você fazer. E a vaga que abriu foi interessante, que era gerente de suporte corporativo. Né? Suporte. Suporte técnico Microsoft corporativo para as empresas, para o Bradesco, Itaú, Votorantim, Sim. todas essas grandes empresas que usavam Microsoft. E suporte já é difícil, né? Suporte corporativo é um pepino, né? Tinha problemas gravíssimos, tipo, não estamos conseguindo emitir nota fiscal e o caminhão de concreto está girando aqui, daqui a pouco vai endurecer esse concreto porque ele não consegue, o caminhão não consegue sair sem a nota porque o seu sistema não está funcionando. O sistema de correios parou e assim, eu só via problemas o dia inteiro, tá? Um cargo muito complicado e assim, na época não tinha internet como tem hoje. Sim. Eu recebia as ligações meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. E minha mulher é pediatra, tá? Então, assim, já era uma constante de ligações telefônicas no meio da noite, né? Eu pelo lado do suporte e ela pelo lado da pediatria, de cuidar de Sim. crianças, né? Então, foi bem intenso. Eu comecei a criar, basicamente, a área de suporte corporativo da Microsoft era incipiente. Contratei muita gente, criei uma estrutura relativamente grande. Ganhei um prêmio, foi reconhecido pela Microsoft na época, em 2000, 2001. Logo depois do bug do milênio, ganhei um prêmio, tive um almoço com o Bill Gates, tirava foto com o Bill Gates e mostrava para as pessoas não acreditavam na época, né? E foi bacana. E depois fui migrando para outras áreas. Fui para a área de parcerias corporativas e depois cheguei na área que é onde eu fiquei mais tempo, que foi a área de entretenimento da Microsoft, onde eu cuidava dos produtos de consumo. Então, eu cuidava de teclados, mouses, câmeras, webcams, mas cuidava dos jogos para PC, que muita gente conhece, né? Age of Empires, Flight Simulator, que são os jogos mais famosos, né, de PC, e do lançamento de Xbox, que foi também uma coisa muito importante, porque não existia videogame oficial no Brasil. Só existia videogame comprado em contrabando, né, ou importado não oficialmente. E foi o primeiro videogame que foi lançado aqui no Brasil, foi o Xbox 360. Sim, eu lembro bastante. Foi bacana. Eu sou da época do Atari, do Nintendo, mas vocês veem, pessoal, essa questão dele, né, de base aí, de engenharia, de conta, de raciocínio, mas também essa veia aí de resolver problemas, solucionar problemas, que eu creio que essa área aí de suporte deve ter te dado bastante, né? E eu falo que muitas vezes, nossa vida executiva é resolver problemas, né? E se você pegar, soluções. Inclusive, se pegar, por exemplo, o LinkedIn, ele faz as pesquisas de quais são as habilidades mais desejadas hoje pelas empresas. Comunicação, resolução de problemas, são habilidades interpessoais e sociais e que não estão diretamente relacionadas com uma faculdade que você faz, mas com a sua capacidade de agregar para a empresa que você trabalha, né? Isso é um serviço que eu acredito, a gente coloca aí não só para os mais jovens, né, para profissionais, né? E o poder, né, que você teve de fazer uma decisão, para mim, difícil, né, de dizer não a essa nova oportunidade de uma empresa contratada e a oportunidade de alguém que acreditou no seu talento e te deixou lá por um tempo,
porque acreditavam no seu talento, né? Obviamente, essa capacidade de realizar. E você falou uma coisa interessante, porque você toma as decisões, e por mais racional que você seja, minha formação muito racional, né? Uma parte é o estômago que toma, né? Sim. Então, assim, você tem seu gut, né? Que diz assim, acho que é melhor ir por este caminho. E muitas vezes você toma a decisão com o estômago e depois você racionaliza ela, né? Então, você pensa que é todo 100% racional, muito é o seu instinto que diz, acho que tenho que ir para esse caminho. E uma coisa que eu escrevi já, eu sempre falo, uma parte de risco, é muito difícil você crescer na sua carreira sem tomar alguns riscos, né? Então, ser 100% seguro, a segurança às vezes te impede de fazer exatamente o que você poderia fazer, de atingir seu potencial máximo, né? Então, muitas dessas decisões que eu tive, e eu revendo um pouco agora a minha carreira, sair de um negócio de computação gráfica e fazer uma importação de carrinhos de bebê, que não era meu métier, né? Tinha um risco associado. Sair daí para a Microsoft, falar para a Microsoft que para essa empresa eu não vou ficar... Sim. São várias decisões que podem dar errado, né? E normalmente se dá certo, você vem contar a história no podcast. Quando dá errado, você fica numa obscuridade, né? Então, mas são decisões que são importantes e riscos que têm que ser assumidos quando você quer crescer na sua profissão, né? É isso aí, eu costumo dizer bastante. Se você não ousar, vai ficar mais difícil crescer. Tem que tomar decisões ousadas também, né? E você tem mostrado isso pra gente. E aí segue a sua carreira, como é que se dá continuidade aí na Microsoft? Em 2010, 2009, eu tive um novo chefe, ele ia reorganizar a área em que eu estava. O modelo que foi me proposto de como ia ser reorganizado não era exatamente o que eu queria. E eu combinei uma saída, saí 10 meses depois, saí em outubro de final de 2009, fiz minha saída em outubro de 2010. E falei, bom, tenho tantos anos de experiência, tenho uma carreira bem sucedida, vou achar um emprego rápido e fácil, né? E eu, quando eu estava interessante, porque quando eu estava na Microsoft, recebia muitas ofertas. Sim. Aí, quando eu saí da Microsoft, recebi menos ofertas, tá? Então, assim, acho que eu perdi um pouco meu sobrenome corporativo, né? Essa é uma coisa muito importante. Bastante. Quando você tem um nome, Milton Beck, da Microsoft, quando você deixa de ser da Microsoft, nem todo mundo te atende e a atenção cai um pouco, né? Sim. E aí eu recebi algumas ofertas, não gostei, depois as que eu quis não me aceitaram, e fiquei num certo período intertrabalhos, né? E aconteceu uma coisa interessante. O meu colega da Microsoft, o Osvaldo, que era responsável pelos produtos de consumo online, ele saiu da Microsoft depois de 25 anos e ele estava na área digital e ele pensou, o LinkedIn não está na América Latina, não está no Brasil. Falou assim, acho que eu deveria falar com o CEO do LinkedIn. Sério? Muito corajoso até, né? Muito arrojado. Ele falou, quem eu conheço que conhece o CEO do LinkedIn? Ele usou o LinkedIn para isso, tá? Uhum. Ele viu as conexões dele, quem tinha conexões com ele, que tinha conexões com o Jeff Weiner, que era o CEO do LinkedIn. Mandou uma mensagem para o amigo dele e falou, você pode me apresentar o CEO do LinkedIn? Foi feita uma apresentação. O Osvaldo falou, estou saindo do LinkedIn depois de 25 anos, da Microsoft depois de 25 anos. Você tem interesse em lançar LinkedIn na América Latina? E ele tinha. Osvaldo foi contratado em novembro de 2011 e me contratou em seguida em fevereiro de 2012. Eu fui o primeiro contratado depois dele, que era o número 1 da operação na América Latina. E a gente dividiu uma sala, que é o tamanho do seu tapete aqui, tá? Então, assim, é uma sala de 9 metros quadrados, a gente sentava frente a frente, numa mesa, tá? Então, assim, é uma situação sui generis que eu não desejo para muita gente, apesar de ele ser meu ótimo amigo há mais de 30 anos, tá? Sentar na frente do chefe, batendo joelho com joelho o tempo todo, não é a melhor coisa da vida, né? E a gente trabalhou juntos e foi o começo do LinkedIn na América Latina, foi nessa salinha aí de 9 metros. Bom, chegamos aí onde vocês, a maioria, queriam, né? Então, tá curtindo aí? Dá aquela curtida, manda para o amigo, compartilha, se inscreve no canal e vamos falar agora dessa aí passagem até hoje, né? No LinkedIn. Mas eu não sabia essa história, não. Interessante, Milton. E o Osvaldo... Como é que... O Osvaldo ficou como Country Manager da operação até... Eu era responsável por uma área de venda de soluções para RH, né? Que inclui toda a parte de recrutamento e de treinamento, learning, né? A gente tem uma solução com 24 mil cursos, né? De todos os tipos. E ele era o Country Manager e eu cuidava dessa divisão. E em 2016 ele saiu. Eu assumi como Country Manager em paralelo à minha função de responsável por essa divisão. Então eu tenho basicamente 2 funções. E em seguida a Microsoft comprou. Então, hoje o LinkedIn é uma empresa da Microsoft. Sim.
E eu basicamente voltei para a Microsoft. Então, se pegar meu período Microsoft e LinkedIn, as duas juntas, quase 27 anos, né? Sim. De LinkedIn mais Microsoft. Parabéns, muito bacana. E é basicamente esse tempo aí, 2011, que eu entrei no LinkedIn, 2010, né? Você foi dos 2011. primeiros, então? É? Você foi dos primeiros, assim. Porque 2010 foi quando começou a aumentar realmente o número de usuários no Brasil. Eu me lembro, quando eu entrei, tinha 5 milhões de usuários. De lá para cá, a gente cresce 5 milhões por ano, estão batendo 85 milhões agora. Nossa, Você está na leva dos 5 a 10, dos primeiros 5, 6 milhões de usuários no Vou te contar Brasil. por quê. Na época eu estava no Itaú e eu era responsável pela área corporativa de gestão de pessoas que atendia todo o banco. E um dos pilares dessa área era o Talent Management. Então eu fazia os programas de estágio, trainee, MBA. Então eu falei, opa, tem que aprender a mexer nisso aqui, né? LinkedIn, Facebook, Twitter. E que é uma curiosidade que talvez você não saiba. Não tá? sei, vai. Quando eu entrei, a gente devia ter talvez uns 10 ou 12 clientes no Brasil, corporativos. O Itaú era uma dessas contas. E o vice-presidente global de vendas, muito poderoso, chefe do meu chefe no LinkedIn, era na época o executivo de contas que vendeu para o Itaú. Tá? Então, assim, a gente sempre fala assim, o Itaú foi um dos primeiros clientes, né, aqui no Brasil que você vendeu. E ele tem esse carinho especial pelo fato de que ele era um executivo de contas, né, júnior, e hoje ele é o número 1 da organização de vendas de soluções de talento para o mundo. Né? Então, o que se passou em 12, 13 anos? Né? Você conseguia enxergar que o LinkedIn ia ser essa potência que é, 80 milhões de usuários? Não tinha a menor ideia. Tá? Inclusive, quando eu entrei, era uma rede pequena. O conhecido na época eram as outras redes sociais, né? Principalmente Facebook, que era mais famosa, né? No Brasil. E eu ia falar com as pessoas com quem eu conhecia, né? Eu não era do mundo de RH, eu era do mundo de videogame, né? Eu falei assim, preciso aprender esse negócio aqui. E aí eu ia falar com os diretores de RH que eu conhecia da minha vida anterior, né? E falava do LinkedIn, e aí eu conto essa história, não é uma novidade, mas as primeiras reuniões que eu fiz, que eu fui tentar vender as soluções do LinkedIn, a diretora de RH me falou assim, vou omitir a empresa em respeito, tá? Mas ela me falou assim, eu queria 2 coisas de você, Milton. Eu falei, o quê? A primeira é que você tirasse todos os meus funcionários da minha empresa do LinkedIn. Eu não quero eles lá, eles são muito visíveis, não acho que é bom, tá? Aí eu falei, essa é a primeira coisa. E a segunda, não, como eu achei que talvez você não fosse aceitar isso, eu quero que pelo menos você me avise quando alguém alterar o perfil do LinkedIn, porque seja um sinal de que essa pessoa quer mudar de emprego, né? E aí eu saí muito frustrado da reunião, né? Porque eu comentava assim que nessa época no Brasil, em 2012, 2013, não era comum as empresas fazerem uma busca ativa de funcionários em outras empresas. Então, uma empresa A ligar para uma empresa B e falar assim, para um funcionário e falar, você quer vir trabalhar aqui? Não era feito diretamente pelos recrutadores. As empresas contratavam headhunters para fazer esse trabalho de intermediário. As empresas não investiam em marca de empregador, tá? Elas investiam em marketing dos seus produtos, mas não na sua marca como um empregador de escolha, um lugar onde as pessoas queiram trabalhar. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, será que tem um mercado aqui? Porque é muito diferente do que eu estava vendo nos Estados Unidos e na Europa. Mas demorou muito pouco tempo, tá? Então, em alguns anos, o Brasil pegou, o brasileiro gosta de rede social, e o fato do LinkedIn ser uma rede social que ajudava as pessoas a se desenvolverem suas carreiras e poderem ter empregos melhores, poderem crescer nas organizações que eles estavam, fez com que a rede crescesse muito rapidamente. E eu tive um momento que eu percebi que isso aí ia acontecer. O momento que não foi quando eu entrei, mas foi quando eu fui fazer uma reunião com outro diretor de RH e eu estava explicando o básico do básico. E quando eu cheguei na portaria do prédio para me identificar, né, para pegar o crachá, a pessoa que estava lá na recepção viu que eu falei que era do LinkedIn. Ela falou, você é do LinkedIn? Que bacana, meu professor do Senac, ele instruiu todos os alunos a terem um perfil no LinkedIn se eles quisessem ser vistos pelos recrutadores, né? E aí eu entendi, quando você sabe, são aqueles sinais, quando você vê que na recepção do prédio as pessoas estão sendo instruídas pelos professores a criarem seu perfil do LinkedIn, eu falei, esse negócio vai espalhar. E realmente espalhou. Então hoje você tem
mais ou menos 10 a 12 mil novos perfis por dia sendo criados no LinkedIn, que faz com que a gente tenha esses 85 milhões de usuários fazendo de tudo na rede, né? Bacana, não sabia essas histórias e é bacana de ouvir. Então, assim, você viu que nesse início, né, que você não conseguia visualizar, mas ainda não entendia muito bem esse potencial, né? O que você acha que foram assim os fatores críticos de vocês para chegar nesse número? Eu acho que são vários, tá? Acho que o primeiro que fez a primeira alavancagem foi quando o LinkedIn foi traduzido para português, tá? Então, assim, quando a plataforma migrou de ser uma interface em inglês para português, teve já o primeiro pulo, né? É muito óbvio, né? Dada a quantidade relativamente pequena de pessoas no Brasil que falam inglês. Eu acho que o segundo grande momento foi quando as pessoas entenderam a diferença entre você ter um lugar que era um repositório de currículos, que era como funcionava esse mundo em muitos lugares, inclusive no Brasil, onde as empresas publicavam vagas, eu mandava um currículo e ali ficava. Se eu fosse aceito para aquela vaga, muito bem, se não, ia ficar procurando as empresas iam procurar naquele banco de currículos para ver se tinha um currículo adequado para aquela posição aberta. No LinkedIn, o que aconteceu, que eu acho que chamou muito a atenção, foi esse conceito de o melhor funcionário para a sua empresa pode ser uma pessoa que está buscando um emprego, mas também pode ser alguém que não está, mas que você não conhece e que talvez tenha interesse em trabalhar na sua empresa. Então, quando a gente começou, com 10, vamos dizer, 10 milhões de usuários, desses 10 milhões, 3 milhões estavam buscando emprego e 7 milhões não estavam. Estavam lá para se mostrar, para aprender, para fazer contatos, networking e assim por diante. E as empresas começaram a falar, nossa, eu tenho um pool muito maior de possíveis funcionários, e se aquilo que se fala, que é a minha maior riqueza são meus funcionários, é a hora de eu investir em ter a melhor equipe, né? Essa é a equipe que vai que vai permitir que eu me diferencie. E aí as empresas começaram a buscar melhores candidatos, os candidatos viram que estavam sendo buscados pelos recrutadores e a coisa começou. Então, acho que no começo, o grande gatilho para esse crescimento foi realmente a busca do networking, a busca de uma rede segura e a busca por empregos. E depois, hoje, as pessoas estão lá por milhares de motivos diferentes, né? Muito legal. Eu me lembrei de uma situação que eu passei ali início dos anos 2000. Eu estava numa empresa e contratei um headhunter para vir falar para a empresa. E o senhor ficou louco, falou, você está louco, o headhunter vai roubar todos os nossos talentos. Eu falei, não, a gente perde para nós mesmos, né? Então não vamos perder para o outro. Ele vem para nos ajudar a preparar melhor nossas pessoas, que eles se preparem para o mercado, mas que sejam a melhor solução para a gente. E se a gente for a melhor solução para eles, eles vão ficar. Isso mudou muito, né, Milton? Eu estava, semana passada, fui fazer uma palestra sobre Employer Brand. E aí eu falei, o seu principal cara de marketing é seu colaborador. Porque, né, se ele não for o primeiro a fazer o seu marketing para fora, da sua marca empregadora, né, nós temos um problema. Então, isso mudou muito, né? Como é que você vê essa mudança? Muito, assim, eu faço muito uma analogia com a minha carreira. Eu tenho meu microcosmo, né, de experiências, né, que me fazem relembrar como que era e como ficou. Então, quando eu entrei no meu primeiro emprego, que foi na indústria de autopeças em São Caetano, onde eu trabalhei como engenheiro, esse emprego apareceu porque eu fui na Poli pegar meu diploma e tinha uma placa lá dizendo estamos contratando engenheiros mecânicos. E ali eu fui, entrei, eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa, que foi uma experiência interessante para um engenheiro recém-formado, mas eu não sabia nada da empresa. Eu não sabia quem eram os líderes da empresa. Eu fiquei 2 anos e meio lá, nunca vi uma vez passar o executivo principal da empresa no corredor, não sei o que ele pensa, o que deixava de pensar. Não tinha contato com pessoas que trabalhavam naquela empresa para saber se era bacana ou não. Normalmente você tinha alguma revista que publicava o ranking de melhores empresas, você via lá e nessa página você tentava entender se aquela empresa era adequada para você ou não. Hoje, quando alguém vai buscar um emprego, ela quer saber o que os líderes pensam, o que esses líderes escrevem, o que as pessoas que trabalham lá falam a respeito, como é a vida naquela empresa, quais as chances de crescimento, se essa empresa tem práticas de diversidade, se tem práticas de wellness, de saúde mental dos funcionários. Então, hoje, não somente a empresa escolhe o funcionário, mas o funcionário também escolhe a empresa, né? É óbvio. Quando você pega um mercado muito difícil, tem momentos na economia que está difícil procurar emprego. E aí essa frase pode parecer um pouco arrogante, né? Quando você fala, não é só a empresa que procura o funcionário escolhe também a empresa. Eu não sou ingênuo a achar que isso aí ocorre o tempo todo, em todos os níveis.
Mas dependendo do momento e do tipo de profissional que é, o profissional escolhe se quer ou não trabalhar naquela empresa, né? Que era uma coisa que era mais raro, talvez, nas algumas décadas anteriores, né? Sem dúvida. E eu tive uma passagem também bem interessante que eu sofri assim críticas e às vezes tomava uma bronca ou outra de alguns CEOs ou um acionista, porque desde essa época que eu escrevo, né, para o LinkedIn, e saí do Itaú e fui ser CHRO em outras empresas, então, mas eu nunca deixei, praticamente escrevendo todo dia, porque foi uma paixão que eu encontrei e uma missão, né? Então, a minha última empresa, eu fui executivo global de RH da Minerva Foods. E logo no início, o acionista me chamou e falou: nos ajude a fortalecer a nossa marca empregadora. Então, você vê o quanto que a visão mudou também, né? E falando isso que você está falando, quando são empresas business to consumer, né? Empresas que vendem para o consumidor final, que tem uma marca que você vê na prateleira do supermercado ou na concessionária de automóveis, assim, essa marca que tem uma propaganda muito intensiva, ela flui um pouco, ela vaza para a marca empregadora. Então, se eu vejo que o produto é muito legal, eu imagino, tendo a imaginar que trabalhar naquela empresa também é legal. Empresas que são mais business to business, às vezes são empresas gigantes, a Minerva, por exemplo, tá? Mas a marca que ela usa comercialmente talvez não seja Minerva, talvez ela use uma marca fantasia, né? E às vezes as pessoas nem sabem o que aquela empresa faz. E tem um outro lado, você pegar meu caso aqui, e eu acho que para quem está assistindo, pensando em carreiras, que eu acho também importante. Eu sou engenheiro, então assim, eu pego o meu caso. Quando eu fui procurar emprego, eu pensei assim, onde eu vou trabalhar? Vou trabalhar na indústria de autopeças, vou trabalhar na indústria aeronáutica. Aí pensei, Volkswagen, GM, Embraer, é o que veio na minha cabeça, né? Que é o que eu tinha na minha vida acadêmica. Depois eu descobri que empresas que fazem cosméticos precisam de engenheiros mecânicos, empresas dos mais variados tipos precisam de engenheiros, mas eu, por exemplo, nunca pensei numa empresa alimentícia, nunca pensei numa indústria de cosméticos. Porque quando às vezes está no começo da sua carreira, você tem uma visão limitada das oportunidades que sua formação pode te causar. E eu acho que uma tendência que está acontecendo hoje, inclusive, essa busca, uma menor valorização do diploma em si e uma maior valorização das habilidades que aquele profissional tem. Então, o que amplia muito, né, o espectro de empresas que você pode trabalhar. Você pode se formar em engenharia e trabalhar na Flow, trabalhar na L'Oréal, trabalhar na Avon, em qualquer lugar, independente da sua formação exata, né? É isso aí. Eu me formei em psicologia, trabalhei em banco, trabalhei mais da metade da minha carreira foi em setor financeiro, Mastercard, Itaú e Neon. Então, é isso, galera. Não é sobre o que você estudou, se formou, o seu currículo, né? É sobre habilidades, né? Não só as hards, mas as soft, que de soft não tem nada, né, Milton? E outra coisa que eu vejo muito no LinkedIn, nesse efeito para cá, não é só uma rede, né, para quem quer procurar trabalho ou emprego, né? Muitos negócios são gerados. E eu não tenho essa visão de hoje. Como é que você vê? Gera mais essas questões de trabalho e emprego ou gera mais essas oportunidades de negócios? Eu acho que a missão do LinkedIn é muito clara, né? A missão do LinkedIn é fazer com que os profissionais do mundo tenham oportunidades de crescimento nas suas carreiras. Isso aqui se dá de diversas formas. Se eu estou empregado, não estou feliz com o meu emprego, usar o LinkedIn para buscar um novo emprego é uma boa ferramenta, tá? Muitas vezes eu estou empregado, estou feliz, quero crescer, necessito de habilidades novas para poder crescer. Posso conseguir essas habilidades em cursos extra LinkedIn, mas o LinkedIn tem 24 mil cursos, que varia desde aprender uma linguagem de programação até como lidar com funcionários difíceis ou dar feedback, tá? Então, assim, muitas habilidades que podem ser conseguidas não através de cursos de longa duração, mas de pílulas de conhecimento, de cursos de 1 hora, trilhas de 10 horas, 15 horas, assim por diante. Tem gente que está lá, não quer nem procurar um novo emprego, nem crescer no emprego, ele quer fazer negócios, tá? Sim. Então ele está lá para descobrir quem é o comprador de imóveis daquela empresa, quem é a pessoa que compra software de ERP na outra empresa, estabelecer os contatos e assim por diante. Então, assim, o LinkedIn é uma plataforma que permite que cada usuário tenha a sua utilização dependendo do que ele quer. Tem gente que está lá para ler conteúdo. Eu quero saber, eu sou da área de sustentabilidade, quero saber o que os experts em sustentabilidade estão colocando no LinkedIn. Como é uma rede
talvez mais segura, do ponto de vista que os perfis estão linkados a pessoas reais, né? Que gera uma segurança adicional para o usuário, eu acho que as pessoas têm mais prazer de entrar, porque elas sentem que estão investindo o tempo delas para uma coisa que pode ser útil para o desenvolvimento da carreira. Tá? Então, assim, não acho que existe uma única coisa que é feita, mas acho que tudo começa, já para quem está assistindo aqui o programa, tá? Tudo começa por ter um perfil bem feito e entrar de vez em quando, tá? Acho que quando me perguntam o que fazer, eu digo o que não fazer. O que não fazer é fazer um perfil e deixar lá como um repositório, tá? Não, o LinkedIn é uma ferramenta dinâmica. Entre 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Se você não gosta de escrever conteúdo, leia conteúdo de outros, comente. Mas use, comece a usar. Tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, tem muita coisa que pode ser feita para ajudar a você a se integrar cada vez mais no mercado de trabalho, né? Isso aí, olha, eu já fiz negócios, eu recebo leads pelo LinkedIn, porque eu atualmente, além do videocast, né, minhas principais funções, eu faço palestras e sou coach executivo. E recebo leads pelo LinkedIn, a maior parte vem daí. Então, eu também me especializo e é isso, olha aí, dicas maravilhosas para você usar melhor seu LinkedIn. Porque muita gente está inscrito e ainda não usa todo o potencial que o LinkedIn tem, né? Então, tem que começar a usar, né? É isso aí, usa, interaja, eu sou fã número 1. Que bom. Ô Milton, antes da gente passar para o isso ou aquilo, que é a nossa última parte do nosso programa, você quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo aqui o episódio? Não, eu queria falar, por exemplo, que mesmo, por exemplo, para vir aqui, eu olhei seu perfil antes, tá? Sim. Que é uma coisa muito comum, para quem não faz, faça, tá? Então, assim, com quem eu estou falando, o que ele estudou, tem alguma coisa em comum. Muita gente que está assistindo, eu imagino que queira fazer entrevistas de emprego, queira usar até o LinkedIn para poder ir melhor, né? E às vezes a gente pensa nas habilidades. O que primeiro vem na cabeça são as habilidades hard, como você falou, né? Eu preciso saber Excel, preciso saber inglês, né? Preciso saber ABC, né? E é verdade, mas assim, você precisa saber como se portar na entrevista, você precisa saber como se relacionar com pessoas, você precisa entender que pessoas são diferentes. Então, assim, use o LinkedIn não somente para fazer esses contatos, mas se preparar para as entrevistas, se preparar com habilidades que eventualmente você não tem. Isso é uma característica interessante nossa, que quando você aplica para uma vaga, às vezes o LinkedIn vai te dizer qual o percentual de habilidades que você tem que está em alinhamento com a descrição daquela vaga, né? Então, te ajuda. Eventualmente, você vai pegar aquela vaga, mas você vai pegar uma outra, desenvolvendo habilidades corretas. Tá? Então, assim, são ferramentas que não existiam alguns anos atrás. Então, assim, muito importante que quem está assistindo, que queira crescer na carreira, que ache que pode alcançar mais, que utilize os recursos disponíveis. Muitos desses recursos não custam nada, tá? Então, a grande maioria dos usuários não paga nada para usar o LinkedIn e tem uma infinidade de recursos que podem ser usados, desde como fazer o networking, desde como fazer seu perfil, desde como você fazer contatos e assim por diante. Muito bom. Você viu aí um presente para você. Sou grato aí pelas suas dicas, porque boa parte desses que estão nos assistindo aqui interagem comigo no LinkedIn, em outras redes também, mas principalmente no LinkedIn. Então, é isso aí, galera. Aproveite aí as dicas do Milton e invista aí no LinkedIn, no seu uso. Aumente esse uso para você ter mais oportunidades. E me sigam no LinkedIn. Eu pedir posto bastante sobre claro. Isso também. Então, ó, Milton Beck. E como as pessoas te acham lá? Milton Beck. Milton Beck, é isso aí. Sigam lá o Milton. Ele tem um programa fantástico também, o 3 em 3. Exatamente. Que é um videocast também dele, com pessoas fantásticas lá. Só que o meu é curtinho. O meu dura 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Para quem não tem muito tempo, tá? Tá ótimo. Então, aí, pessoal, agora eu vou aqui chamar os nossos patrocinadores, aquele recado maravilhoso aí do iFood Benefício, da Total Pass, que nos ajudam aí a fazer esse programa, o Gente que Pode funcionar. Se liga aí na dica aí do iFood Benefícios e da Total Pass. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios.
Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood, sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Então agora, galera, chegamos naquele momento final aqui do Gente que Pode, mas hoje o Milton vai estrear comigo aqui uma nova sessão. Vocês estão acostumados aí com o ping-pong, que era papum, agora é o isso ou aquilo. Estava lá em Austin, no SXSW, e adorei fazer isso com alguns entrevistados, vocês estão acompanhando aí também. E agora vou estrear a sessão com o Milton. Parabéns, Milton, por estrear a sessão. Nervoso de estrear a sessão. Não, você vai curtir. Vamos lá. Vamos lá. É isso ou aquilo? Muito bem. Praia ou campo? Praia, fácil. Fácil também, tamo junto. Você é do dia ou é da noite? Do dia, fácil também. Fácil também. Agora vamos para aquelas mais corporativas Vamos lá. e depois a gente vai para umas mais filosóficas. Inovação ou melhoria contínua? Inovação. Eficiência ou excelência? Eficiência. Dados ou intuição? Dados. Dados. Presencial ou virtual? Eu gosto presencial. Eu também. Criatividade ou disciplina? Falar um ou outro? Um ou outro. Acho que depende da tipo de atuação que você tem. Eu vou falar disciplina. Correr risco ou jogar seguro? Também depende. Vou falar um pouco de riscos. Agilidade ou qualidade? Qualidade. Escalar ou diversificar? Escalar. Inteligência artificial ou emocional? Essa tá difícil aqui. Você tá na média. A galera empaca em 2 ou 3. Inteligência emocional. É. E lá em Austin agora veio a inteligência social também, que é essa necessidade de se relacionar, né? Não só conectar, né? Ficar perdido numa cidade linda ou num lugar feio com um mapa? Fica perdido numa cidade linda. Mudar para caber ou bancar quem você se tornou? Bancar quem eu me tornei. E agora a última. Viver o agora ou construir o amanhã? Eu acho que assim, eu sempre falo assim, tem que viver como se você não fosse morrer nem amanhã, nem daqui a 150, nem daqui a 40 anos, né? Assim, se você tem uma garrafa de vinho muito boa, abra, né? Abra e beba, né? Então assim, não fique guardando, né? É como eu penso, né? Tem que viver como... a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não posso viver como se eu fosse morrer amanhã, mas também não posso viver imaginando que eu vou morrer daqui a 40 anos, né? Então vamos tocando a vida, cada dia é um dia, né? Viu? Foi mais fácil do que você imaginou. Foi mais fácil, né? foi muito legal. Divertido. Obrigado, Milton, aí, mais uma vez a sua presença, tá? Acompanho você, acompanharei mais ainda aí você, né, e sua equipe, que eu tenho alguns amigos lá também, então que o LinkedIn se torne cada vez mais essa rede que é importante na vida de muitos profissionais e empresas. Né? Eu queria te agradecer muito por ter vindo, gostei muito de como você formulou, conduziu a entrevista. Espero que para quem assistiu aqui seja útil. Eu sou um entusiasta de tópicos que abordam carreiras não lineares, de formas que possam ajudar pessoas que às vezes estão no meio ou iniciando suas carreiras a tomarem decisões, né? Então, assim, cada decisão é uma decisão, cada vida é uma vida, mas às vezes ouvir que outros fizeram pode ajudar um pouco a dar um norte, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço. E você aí, um agradecimento maior por estar presente aqui em mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias como a do Milton, que eu tenho certeza são inspiradoras aí para a sua carreira e para a sua vida também. Então acompanhe aí a gente, se inscreva no canal, curta aí esse episódio e já vem o próximo episódio aí, semana que vem.
tá bom? Valeu, galera.